Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. No relato bíblico do Novo Testamento, encontramos pessoas que foram perseguidas. Pensemos a respeito dos apóstolos, bem como a respeito das perseguições que eles tiveram que enfrentar. Jamais houve homem que sofresse mais do que o apóstolo Paulo, a despeito da sua gentileza, bondade e retidão. Mas por que os justos são perseguidos? Consideremos o caso do nosso Senhor Jesus mesmo. Quais foram os seus principais perseguidores? Foram os fariseus, os escribas e os mestres da lei. A história da igreja tem demonstrado que a perseguição pode vir não de fora, mas de dentro das próprias fileiras cristãs. O cristianismo formal geralmente é o pior adversário da pura fé cristã. Os crentes são perseguidos porque são diferentes das outras pessoas. Essa foi a razão pela qual os fariseus e os escribas odiavam o Senhor Jesus. Não foi porque ele fosse um homem bom, mas o motivo é que ele era diferente. Havia nele alguma coisa que fazia aquela gente sentir-se condenada. Sentiam que sua própria retidão no formalismo da lei parecia tão mesquinha diante de Cristo. Os fariseus e outros o odiavam simplesmente por causa da sua total e absoluta santidade, justiça e retidão. O Filho de Deus veio a este mundo, o homem natural exigiu a sua crucificação. Ora, essa continua sendo a atitude do mundo contra o Senhor Jesus até os nossos dias. Se você tão somente tentar imitar a Cristo, então o mundo haverá de elogiá-lo. Por outro lado, se você procurar tornar-se como Cristo, então o mundo o odiará. Porque quando nos tornamos igual a Cristo, nos tornamos luz que dissipa as trevas do pecado. Não precisa fazermos qualquer coisa provocativa para que os outros nos persigam. Basta ser como Cristo para que as perseguições se tornem inevitáveis. E assim é porque, se porventura estivermos sendo perseguidos por causa de Cristo e da sua justiça, temos nesse fato a prova final de que somos crentes autênticos, de que somos mesmo cidadãos do reino dos céus. O apóstolo Paulo nos fortalece com estas palavras: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crentes nele. Filipenses 1:29. Ao final destas bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos promete regozijo na tribulação. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mateus 5:11 e 12. Todas as bem-aventuranças consideradas no seu conjunto total devem ser entendidas como um delineamento do homem que é crente. As bem-aventuranças nos trazem 3 princípios. Primeiro, o crente é diferente de todos quantos não são crentes. Segundo, a vida do crente é controlada e dominada por Jesus Cristo. Terceiro, o crente tem a sua vida controlada por pensamentos celestiais e sobre o mundo vindouro. O Senhor Jesus declarou que as bênçãos da vida cristã foram prometidas exclusivamente àqueles que obedecem às condições impostas a cada uma das promessas das bem-aventuranças. A grande promessa é que, embora perseguido, o crente encontrará alegria em meio às aflições. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mateus 5:12. O apóstolo Paulo colocou a questão nos seguintes termos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17, 18. Os pensamentos a respeito do céu deveriam encher-nos de regozijo e exultação. A verdadeira vida cristã assemelha-se à experiência do apóstolo Paulo, o qual declarou: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Filipenses 1:21. Se estamos em Cristo, coisas maravilhosas estão à nossa espera. Deveríamos anelar por elas acima de qualquer coisa.
Por conseguinte, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.